Olá, pessoal. Bem, eu sou a professora Marcela Monteiro. Hoje nós vamos dar continuidade aí às nossas videoaulas da disciplina de gerenciamento de resíduos, tá? E hoje eu vou falar para vocês sobre legislação, caracterização e tratamento de efluentes líquidos. Bem, gente, a legislação, tá, que trata aí dos efluentes líquidos, hoje em dia existe aqui é a mais efetiva, é a resolução número 430, tá, de 2011, que dispõe sobre condições e padrões de lançamento de efluentes. Essa tabelinha que vocês estão vendo aí na tela, ela põe o padrão do lançamento de efluentes para determinados aí produtos, né, determinadas substâncias. Se vocês forem checar essa lei, ela é cheia lá de tabelinhas com esses valores máximos, que é a quantidade que pode ser lançada em um corpo hídrico. Essa resolução, gente, a 430 do CONAMA, ela complementou e, na verdade, alterou a 357 de 2005. Porém, a 357, tá, ela ainda é uma resolução válida, só que toda a parte de efluente que existia nela, que é o capítulo 4 dela, foi retirado. Então, tudo que ela serve ainda para muitos outros fins, mas a respeito de tratamento de efluentes, hoje em dia a 430 é a mais completa. A 357 ela delibera ainda sobre muitas coisas, porém, sobre efluentes a 430 é bem mais atual. Eu coloquei para vocês aí essas duas, tá, pessoal? Mas essas não são as únicas, né? Não que deliberam sobre o lançamento de efluentes. Existia antes a resolução número 20 de 1986, que foi substituída por essa aí 357 de 2005. A 6.938, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, ela traz ali um pouquinho, bastante tímido, mas traz alguma coisa sobre o lançamento de efluentes, tá? Isso que eu tô falando para vocês é a nível federal, né? Prestem atenção, CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Outro ponto muito importante, gente, outra legislação é o chamado Marco Legal, tá? Do saneamento. Esse marco legal, gente, do saneamento, ele fala bastante sobre lançamento de efluentes, tratamento de esgoto, sobre distribuição de água potável. A respeito dos efluentes, gente, o que o marco legal do saneamento diz? Que 90% dos efluentes que vão para o esgoto, né, sanitário, eles precisam obrigatoriamente ser tratados até 2033. Olha aí, ainda tem uma década e um pouquinho para que o Brasil alcance 90% do esgoto tratado. Todos os municípios, né, devem aderir a isso. Dentre outras coisas que o Marco Legal do Saneamento traz a respeito do tratamento de efluentes, é que ele coloca lá que é preciso, se faz assim muito necessário, abrir concessões para que empresas que trabalhem nesse ramo possam concorrer a licitações a fim de oferecer esse serviço para a população. Hoje em dia, aproximadamente 90% aí do tratamento de esgoto realizado no Brasil, ele é feito por empresas estatais. E isso atualmente é visto como um grande entrave, porque o saneamento no Brasil, de forma geral, é deficiente, exceto aí por algumas regiões, né? Mas se a gente for pensar na região norte, é muito deficiente. E por isso o marco legal do saneamento, ele traz aí, dentre muitas outras coisas, essa possibilidade, tá? De que, na verdade, ele traz isso como uma obrigatoriedade, que sejam abertas licitações para empresas concorrerem aí nesse quesito de tratamento de esgoto. Bem, pessoal, falando agora um pouco da legislação estadual, vocês estão vendo essa figura aí? Vocês estão vendo muitos estados coloridos, né? Esses estados coloridos, gente, eles são estados que possuem uma legislação a respeito, tá, do efluentes de esgoto. Possuem uma legislação estadual. Aquela legislação federal vale para todo mundo, mas agora nós estamos falando de uma legislação estadual.
Esses estados aí que estão em branco, que inclui o Pará, não quer dizer que eles não tenham legislação. São estados que não foram incluídos, tá, nessa pesquisa aí, nesse trabalho de Moraes e Santos de 2017. Vamos pensar no caso específico do nosso estado, o estado do Pará. Bem, o que acontece? Nós não temos realmente uma política específica, tá, para o tratamento, para o lançamento de efluentes, mas no nosso caso existe o chamado direito de outorga. O que é isso? É que, por exemplo, uma empresa que vai realizar esse lançamento de efluentes, ela exige outorga para fazer isso, né? Ela pede direitos ao governo para que ela possa fazer isso. Vocês lembram lá quando nós estudamos licenciamento ambiental? Eu falei para vocês, né, do EIA-RIMA. Então, a empresa já precisa colocar lá no EIA-RIMA que ela vai lançar efluentes no meio ambiente e como que ela vai tratar esse efluente, né? O efluente não pode ser lançado in natura, pelo menos não deveria, né? Então, a empresa já precisa colocar lá no EIA-RIMA como que ela vai tratar esse efluente, quais são as medidas mitigadoras. E aí a empresa, né, nesse pedido de licenciamento de um órgão, pode ser que ganhe ou não esse direito de outorga, que é, ok, você vai ter o direito, sua empresa tem o direito de lançar efluentes aí por um número X de anos. Quando esses anos acabam, a empresa precisa refazer esse licenciamento e aí pedir de novo essa outorga. É assim que acontece, tá bom, no nosso estado. Bem, eu estou falando para você, gente, de efluentes, né? O efluente, gente, o que acontece? Quando ele é gerado, né, numa casa, numa empresa, ele a partir do momento, tá, que ele alcança a rede coletora, ele é o esgoto sanitário. Os termos, tá, eles são usados de maneira muito similar e muita gente fala efluente, esgoto, mas o que acontece é que um efluente nem sempre vai virar esgoto, porque pode ser que um efluente ele não vá para a rede coletora, né, para aquele tratamento, ele seja tratado dentro mesmo de uma empresa e aí no momento ele era um efluente e a partir dali ele pode ser, por exemplo, uma água potável, né? Não chegou nesse ponto de virar esgoto. Mas, falando do esgoto sanitário, o que é esse esgoto sanitário? Ele é aquele esgoto doméstico, aquele efluente industrial que não foi tratado ali dentro da empresa, é aquela água de infiltração que penetra aí, nós vamos ver com detalhes, que penetra aí no solo, tudo isso que alcança a rede coletora e chega, ou pelo menos deveria, não é chegar numa estação de tratamento. Bem, gente, o efluente doméstico, ele é contaminado basicamente por fezes humanas, é o efluente que sai da nossa casa, né? Então, por fezes humanas, fezes de animais, que são riquíssimos em coliformes fecais, resto de alimentos, sabão e produtos de limpeza. De modo geral, o efluente doméstico, ele é muito rico nesses compostos que não são considerados de alta toxicidade. Aí, um dos maiores problemas desse efluente doméstico são os detergentes sulfônicos, né? Que, apesar de não serem tão tóxicos, eles não são degradados e aí eles se acumulam na célula de micro-organismos e passam pelo processo de bioacumulação e biomagnificação, né? Então, a quantidade deles vai aumentando ao longo da cadeia trófica e aí no final acaba que um organismo que já consumiu vários alimentos com essa substância vai ficar com uma alta concentração. Um detalhe, tá? Eu não sei se vocês têm claramente, mas é bom que vocês pesquisem aí sobre bioacumulação e biomagnificação, né? Que são conceitos diferentes, tá? E é isso que acontece com essas substâncias. Além de se acumular, elas vão sendo transportadas ao longo da cadeia trófica. Essa figura, gente, ela mostra para vocês, tá, o número de domicílios por região do Brasil que possuem aí tratamento de esgoto, né, que estão ligadas à rede geral de esgoto. Então, se a gente observar essas barrinhas coloridas aí, elas são os diferentes anos. Se a gente observar de um modo geral no Brasil, aqui nessas primeiras barrinhas,
Do ano de 2016 ao ano de 2019, o avanço foi muito pequeno, né? Parece que está estagnado. Então, nós estávamos em mais ou menos 65% dos domicílios ligados à rede geral de esgoto, e agora isso ainda não chegou nem a 70%. E aí, gente, quando a gente passa a analisar os diferentes estados, olha aí as diferentes regiões, olha só o que a gente vê. A região norte está, infelizmente, estava lá perto dos seus 20% e nesses anos ainda não chegou em 30%. Até 2019. A região Nordeste está perto de 50%, a região Sudeste aí com melhor desempenho, né, 90% das residências estão ligadas à rede de tratamento de esgoto, e a região Sul e Centro-Oeste ficando aí perto dos 70% e 60%, respectivamente. Esses dados, gente, eles são do IBGE. Eu andei consultando outras fontes e existe uma discrepância muito grande, inclusive, nos valores, mas como esses são do IBGE, eu resolvi colocar porque é um órgão confiável, né? Mas, então, quando a gente olha nesse gráfico, a gente logo percebe que, infelizmente, na região norte, esse sistema ainda é bastante deficiente. Bem, quando a gente fala de esgoto sanitário, também está incluído o efluente industrial, aquele que não é tratado dentro da empresa e que alcança a rede coletora. O efluente industrial, gente, ele é dividido em orgânico e inorgânico. O orgânico, ele é basicamente rico, está em compostos fenólicos, detergentes, né? Proteínas, carboidratos, gorduras e óleos, ureia, fenóis e pesticidas. Gente, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que o efluente industrial ele vai variar muito em função do tipo de indústria. Então, por exemplo, a indústria metalúrgica ou a mineração utiliza metais pesados, né? A indústria lá dos pesticidas, dos agrotóxicos, vai ter um outro tipo de produto. Então, o efluente industrial em si, ele é muito difícil de colocar todos dentro aí de uma mesma caixinha, porque eles têm uma ampla variedade, né? Uma gama aí que vai variar de acordo com o tipo de indústria. Bem, quando a gente fala dos efluentes industriais inorgânicos no geral, a gente está falando do quê? Metais pesados, materiais sólidos, né, como areia, fibras de algodão, estopa. Mas, como eu falei para vocês, isso aí é só um pequeno exemplo, porque isso vai variar bastante de atividade para atividade. Bem, com respeito à água de infiltração, que é uma outra porção do esgoto sanitário, o que essa água é? Sabe aquela água, por exemplo, que quando chove, ela escorre sobre uma superfície, sobre uma calçada, sobre um terreno, e aí ela acaba adentrando, por exemplo, uma tubulação da estação de tratamento aí que não está bem fechada, igual vocês estão vendo aqui na figura? Essa água que está entrando aí, que ela vem de uma fonte externa, mas que ela não deveria estar aí, né? Porque as estações de tratamento não tratam a água do deflúvio pluvial, que é essa água da chuva, do escoamento superficial, ela acaba entrando aí nesses sistemas quando existe aí problemas de juntas mal executadas, quando essa canalização ela não é bem feita, e aí acaba se misturando, né, com o esgoto, que pode ser industrial ou doméstico. Toda essa água indesejável aí, ela é chamada de água de infiltração. Bem, pessoal, essa figura aqui, ela mostra mais ou menos, ela faz um resuminho do que eu mostrei para vocês. Então, o esgoto sanitário, ele é constituído, tá? Basicamente de água, 99,9% dele é água, e por sólidos, 0,01%. Aí ele pode ser dividido no esgoto doméstico, que é riquíssimo em fezes, alimentos e sabões, né, detergentes de modo geral. No industrial, que aí vai variar bastante, né, entre orgânico e inorgânico, dependendo do tipo de indústria, e também constituído pelas águas de infiltração, que é toda essa água aí que adentra no sistema, principalmente como resultado do escoamento superficial, que é o chamado runoff urbano ou deflúvio pluvial, certo?
Bem, a primeira parte da aula vai terminar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, tá, o que foi falado. Se vocês tiverem dúvidas, vocês sabem que vocês podem me consultar lá pelos nossos canais de comunicação. Muito obrigada, pessoal.